pessoal do 8º ano, bem-vindo à nossa aula de artes. Nessa aula de hoje eu vou precisar que vocês estejam, como sempre, próximo do livro didático de vocês e acompanhem a aula a partir da página 23, que vai seguir até a página 24 do nosso conteúdo da aula de hoje. E nessa aula a gente vai falar sobre um movimento artístico que ele é um pouco recente, se a gente for entender como prática teórica, mas ele é muito antigo se a gente for entender como movimento que se aproxima aí da nossa sociedade. Estou falando sobre arte coletiva. A arte coletiva é um movimento, um gesto, uma escultura ou um poema que pode ser realizado através de dois ou um conjunto de autores, mas que no final o sentido seja que quem se aproxime ou quem tenha contato dessa arte pense que foi apenas um autor que fez. Então a gente precisa trabalhar em harmonia. Esse grupo precisa trabalhar em harmonia. Entretanto, a arte coletiva se aproxima muito sobre o nosso movimento de estudo maior, que é o surrealismo. Por quê? Porque dentro da arte coletiva, a gente não tem o objetivo de estabelecer objetivos já de antemão. A gente não tem a lógica de perceber o mundo a partir de uma racionalidade objetiva, como os movimentos mais tradicionais e como o surrealismo se opõe também. Então, dentro do que é arte coletiva, eu vou pegar um exemplo para vocês. A gente vai entender como arte maior o movimento inicial, o movimento do hip hop. Então, dentro desse movimento, a gente vai perceber que existe alguns outros movimentos menores. Então, esses movimentos menores foram sendo criados a partir de outros autores, mas que no final das contas, a gente pensa que tudo parte de um mesmo autor, de um mesmo movimento. Como, por exemplo, o rap, ou se a gente puder pensar dentro da manifestação dessa música, a dança e depois o grafite. Então a gente tem aqui alguns movimentos que estão dentro desse movimento maior, portanto a gente pode classificar como a arte coletiva. Dentro dessa lógica a gente pode perceber alguns outros movimentos artísticos. Mas a gente também precisa pensar em pequena escala. Como é que a gente pode criar uma arte coletiva nesse nosso contexto? Bastante simples. Vou pedir para que vocês peguem uma folha de caderno e nessa folha de caderno vocês vão iniciar com um título. Vocês vão dar um título para uma história ou um poema. Vocês podem escolher história ou um poema. Vocês vão precisar escolher alguém da casa de vocês para, junto com vocês, criar esse poema. Entretanto, vocês não vão poder se comunicar, vocês não vão poder fazer comunicação. O que é que vocês vão fazer? A partir do título, eu vou dizer aqui um título fictício, o Lindo Azul. Então eu tenho um título fictício, a pessoa vai escrever a primeira frase, você escrever a seguinte, e aí vocês vão formando as estrofes, sempre alternando o pensamento e a escrita. No final, vocês fecham com um ponto e assinam. Essa assinatura pode ser feita por uma junção dos nomes das pessoas que estavam dentro do processo de autoria, ou pode ser um nome aí que vocês resolveram escolher juntos. Uma orientação muito parecida, vocês vão observar na página 24 do livro de vocês. Sobre isso, a gente destaca que esse movimento aqui, ele é espontâneo e ele é livre. Observaram aqui que não tem uma regra pré-estabelecida de dizer que este poema aqui vai ser um poema romântico, vai ser um poema dramático. Não, ele vai acontecer a partir da escrita e uma vai inspirar a outra. É preciso lembrar que a gente não pode ter uma troca de ideias prévias, porque aí a gente já está dando um encaminhamento para todas as pessoas envolvidas. Então, essa atividade dá para ser criada com 2 pessoas ou com um conjunto de pessoas. Dá para vocês fazerem até em família, tá bem? Para a gente fechar essa parte de conteúdos, o
que vocês vão observar que ela é bem pequenininha na página 23 e 24 de vocês. E a gente vai perceber que no final a gente vai ter um texto que vai ser muito parecido com a ideia de um autor que ele estava aí desprovido de objetivos. E esse desprovido de objetivos, o livro vai aproximar as ideias psicopedagógicas ou psicológicas. Vocês vão ver que antes o livro vai falar sobre o inconsciente, vai falar sobre Freud e vai dizer que essas frases aqui montadas, agrupadas, vai estar dentro do nosso inconsciente a partir do estímulo que é a frase anterior. Então, tudo isso o livro apresenta já no início, na introdução, onde fala sobre arte coletiva, lembrando que esse conjunto de arte coletiva está intrinsecamente ligado ao surrealismo, por envolver esse lado inconsciente, por não ter objetivos pré-estabelecidos. Então, é uma atividade que encarna na prática a teoria que a gente estava comentando nas duas aulas anteriores. Para quem não lembra, vai para o vídeo da aula anterior, que vocês vão ver os objetivos do surrealismo e vão ver como isso se encaixa muito bem, tá bem? Você já tem uma atividade e a partir dessa atividade, a gente na próxima aula que tiver online, ao vivo, a gente vai comentar um pouco sobre ela. Então quero que todo mundo faça. No mais é isso, 8º ano, espero que vocês se cuidem. Abraço para vocês.